Olá, seja muito bem-vindo. Oitavo vídeo dessa série de vídeos falando sobre espiritualidade de um jeito leve, prático, bem tranquilo, bem sutil, certo? Hoje a gente vai falar do poder da oração, qual é o poder de rezar, como é que isso funciona. Mais uma vez, eu vou me apoiar no Livro dos Espíritos, sem intenção de doutrinar, sem intenção de pregar nenhuma religião. Eu vou usar ele porque eu acredito que ele traga respostas de um jeito mais claro. E até hoje é o que eu encontrei que funciona para isso. Tá? Então a gente vai usar ele como um dicionário. Vamos pensar assim? Então ele vai servir pra gente aqui durante todas essas aulas como um dicionário. E aí, eu já vou começar com ele. Mas antes, é aquele jeitinho, vou falando, só pausa se precisar, senão a gente vai embora, tá? Sem pressa, com calma. Se for pra discordar do que eu tô falando, tudo bem discordar, longe de ser a dona da verdade, mas vê tudo. No finalzinho desligou o vídeo e você fala, não, peraí, deixa eu ver o que a Aline falou que serve, o que não serve. Porque senão você fica numa postura defensiva e você não consegue nem absorver nada. Nem o que poderia servir não passa no seu filtro. Então deixa pra discordar depois que o vídeo acabar e tá tudo bem, tudo certo. Tá? Vamos lá. A gente vai pra pergunta 658. Vamos lá. 658 e a pergunta é o seguinte: a prece é agradável a Deus? Será? A prece é sempre agradável a Deus, quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se a lês mais com os lábios que com o pensamento. Então, se você tá lá lendo uma oração e tal, e não tem coração nela, você só tá falando, mais ou menos. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creias que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a questão da prece lida. Olha, vou falar por mim. Tem algumas orações que são prontas e que eu gosto muito. E faço quando quero, quando tô afim. Por que quando tô afim? Porque eu só vou fazer quando elas estiverem fazendo sentido com o meu sentir. É sobre isso. Não adianta você pegar lá uma cartilha de oração, seja do Arcanjo Miguel, seja de Mestre Ascensionário, seja da Igreja Católica, seja o Pai Nosso. Não adianta você fazer se aquilo não está em sentido, em concordância com o teu ser, com o que você está vivenciando. Não adianta você falar, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, se você não está assumindo esse papel de, olha, o Senhor que está no alto, a vossa grandiosa energia, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não adianta você falar isso se você está sentindo que eu sou maior do que tudo isso, é eu que faço o que aconteça, é tudo no meu tempo, é tudo na minha hora. Você está entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Estou usando o Pai Nosso de exemplo porque é a oração mais comum que tem e é a oração que mais trabalha o desprendimento do nosso ego para entregar as coisas para Deus, certo? Por isso eu usei ela de exemplo. Então, assim, não importa se você tá lendo, não importa se você decorou, se não tiver em concordância com você, não surte muito efeito. Não é que daí Deus não gosta. Deus não desgosta de nada. Deus tá lá, sendo Deus, vamos pensar assim. O que eu estou falando só não vai ter poder de atuação, só não vai ter expansão, só não vai ter criação de nada. Agora,
Se eu não tô, eu posso não ler, eu posso não saber de cor nada, mas eu chego ali naquele momento e eu converso com Deus de um jeito profundo. Eu abro a minha alma de um jeito único, eu deixo o meu espírito livre naquele momento. Aí a coisa, outro patamar, outro nível. Porque eu falei, eu expus aquilo que está dentro, a minha realidade interior, tá? Então a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração. É sobre isso. Quando é feito de alma, de coração. E a outra pergunta, qual é o caráter geral da prece? Qual que é a cara, né? Como é que é? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Olha que interessante. Então você pode rezar e falar para Deus: olha, Deus, tá difícil, me ajuda. Você pode rezar e falar para Deus: olha, Senhor é 10, maravilhoso. Que coisa esplêndida. Né? Ou você pode orar para Deus e falar assim: obrigado, tô viva, tô aqui, tô inteira, obrigada. São 3 caminhos. Agora, vamos lá, vamos entender outras coisas, certo? Rezar é bom, me faz bem, por quê? Porque eu aqui, tô aqui. Então vamos pensar que a minha energia tá aqui. Mais uma vez eu não trouxe os bonequinhos que iam me ajudar. Minha energia tá aqui. Então eu tô passando meu dia aqui, um monte de coisa aqui. Se eu rezo para louvar, agradecer ou pedir, o que eu faço com isso daqui? Eu expando. E aí a energia do todo, do universo, de Deus, da vida, como você quiser chamar, ela consegue vir até mim e a minha vai até ela. Então a gente entra em sintonia, vira por um momento, por um segundo que seja, a gente volta até essa conexão com o todo. Por isso a oração é tão poderosa. Adianta eu fazer porque agora eu sei disso? Não, tem que fazer de coração. E aí, para te ajudar a entender, eu vou te explicar como é que funciona o mecanismo do pensamento. Vamos lá. Tudo que a gente pensa tem um raio de alcance. Lembra que eu falei que tá em alguma dessas aulas para trás. Tudo que a gente pensa fica impresso aqui na nossa energia, certo? Para além disso, se eu tô pensando ali o dia inteiro, medo, 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 aqui em volta de mim vai ter como se fosse escrito, tá? Para as outras pessoas lerem. Medo, 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 medo disso, medo daquilo outro. Todas as vezes que eu tenho um pensamento desse tipo, negativo, o que vai acontecer? Ele vai ter um alcance grande, mais um alcance grande, mas uma altura baixa. Então eu vou estar me comunicando com mais consciências ao meu redor de frequência baixa. Agora, se eu tô ali um dia inteiro pensando, tá bom? Se eu tô um dia inteiro pensando, olha, vai dar certo, já deu certo. E não só com aqui, mas sentindo que deu a mesma frequência do medo, né? Que a gente não pensa medo, a gente sente medo. Sentindo que vai dar certo, que já deu certo, que as coisas estão se abrindo e tudo mais. O que tá escrito aqui? Abertura, possibilidades, confiança, entrega. Né? O que esse pensamento faz? Ele não chega tão longe, então se o outro vir até aqui, por exemplo, esse daqui vai ficar aqui, ó, bem próximo. Mas ele alcança alto, tá? Distância, quilômetro, altura, é figurado para que a gente possa entender como é que funciona, tá? Mas é isso, um pensamento negativo ele chega longe, conectando a consciências negativas que estão ao nosso redor. Então se eu tô aqui em casa pensando um monte de bobagem o dia inteiro,
Meu pensamento está indo lá na outra esquina e captando um monte de consciência que está pensando igual. E a gente vai pensando depois tudo junto, uma maravilha e tal. Claro que isso, se eu não tiver com uma proteção energética legal, se eu não estiver bem mesmo, né, passando vários dias ruins, se eu estiver tendo muitas condutas de vida ruim, aí acaba todo mundo virando um grupinho de amigos. Agora, pô, tô aqui em casa, sabe? Tô vibrando bem, tô otimista, tô positiva, tô mantendo as minhas orações, tenho a minha higiene energética legal. O que vai acontecer? Meu pensamento, ele vai cada vez mais para cima, cada vez mais conectando com coisas melhores, com ideias melhores, com pensamentos melhores, com mais clareza. Quanto mais abertura eu tenho para essa energia superior, leve, positiva, melhor para mim também, né? Melhor para mim. Então, entendendo esse mecanismo, dá pra gente sacar como é que funciona uma oração. Adianta eu passar um dia inteiro de agonia, chegar em casa e ler uma reza? Vai resolver o quê? Ler a Bíblia? Não vai resolver nada. Porque eu não tive nenhum momento de... Peraí, deixa eu relaxar um pouquinho, deixa eu soltar um pouquinho. Né? Agora, eu posso ter passado um dia inteiro pra cima, positivo e tal, e só antes de dormir falar, ai Deus, obrigado por tudo, tá? E dormir. E ter tido aquela energia boa durante o dia e ter tirado, né, essa tampa aqui pra ter me conectado com a fonte. Quanto mais abertura e menos condições a tua prece tiver, mais alta ela chega. Como assim? Quando você vai rezar? Quanto mais condições você der, então não é condição de uma lista de exigências. Ai Deus, olha, querido Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, não é isso. Olha, eu entrego. Faça, sabe, tá entregue. Não tem condição, tá entregue. A única coisa que eu quero é não sentir medo. A única coisa que eu quero é não sentir raiva. O resto, Deus, olha, vai fazendo que eu tô caminhando. Vai fazendo que eu tô fluindo. Tô aberto, tô disponível. Quanto menos condições e mais abertura, melhor. Deixa eu pensar num exemplo de condição. Rezar para mudar o outro. Rezar para mudar uma circunstância. Sabe, coisas que são coisas que que são condicionais, sabe? Tem condições. Não surte efeito, não. Agora, experimenta de coração. Falar pra Deus assim, olha, eu tô aqui lidando com a minha raiva que eu não consigo mais sozinha, Deus. Me dá essa força daí, que eu tô trabalhando daqui e nós vamos junto. O Senhor faz aí como o Senhor quiser, hein? Universo, ajuda eu aqui a trabalhar isso. Fonte, deusa, me ajuda aqui. Como você chamar? Mas isso vai tranquilizando dentro de você, mais isso vai fluindo, mais vai acalmando, mais vai melhorando. Deus, olha, o objeto da minha raiva, sabe, é minha mãe. Então, quem tem que melhorar, sabe, é ela. Você tem que me dar um jeito, Deus. Deus, sai daqui, porque não dá. O que é isso? Isso é condição. Entendeu? Acho que agora eu consegui achar um exemplo bom. Então, quanto mais abertura e menos conexão, melhor. Orar a Deus pedindo, pode? Pode. Posso pedir para Deus me ajudar? Pode. Posso pedir para Deus, para quem, né, tem essa visão. Posso pedir para Deus milagre? Posso. Posso orar a Deus com manipulação? Pode, porque poder pode, né? A gente pode tudo. Vai dar efeito? Nenhum. O que é manipulação? Se você me der isso, eu faço aquilo.
Se eu parar com tal coisa, você me dá isso? O que é isso? Isso é uma criança pedindo alguma coisa ali, tentando manipular o pai e a mãe, né? Falando, e se eu ficar sem xingar 1 ano, vocês me levam pro passeio? E se você me levar pro passeio, eu prometo que eu não brigo mais. Isso é manipulação. Isso é a nossa criança interior achando que se lida, se relaciona com Deus nessa perspectiva. E não funciona assim. A gente pode se enganar que sim, mas no fundo não. Tá? Então, pode orar pedindo? Pode. Precisa ter manipulação? Não. É só pedir. Olha, Deus, tá difícil, me ajuda. Socorro. Entendeu? De coração aberto, tudo aquilo que eu falei. E aí, o que eu quero que você pense sobre isso? Que até para se relacionar com Deus, com o universo, com a vida, com o destino, como você chamar, você precisa estar maduro. Não dá pra ficar deixando a tua criança interior guiar, inclusive, a tua relação com Deus, a tua relação com o universo, a tua relação com a vida. A gente tem que deixar de ser criança, amadurecer, ter autoconhecimento, até para se relacionar com Deus. E abranger, não botar condição. Quem bota condição é a nossa criança, quem faz chantagem é a nossa criança, a gente tem que ser adulto, né? Então, orar para Deus como adulto é assumir essa dor que existe em nós e pedir ajuda para lidar com ela. É como se a gente estivesse ligando para Deus pedindo, olha, eu tenho uma dívida, eu tô fazendo de tudo para pagar, mas só me dá uma forcinha aqui que eu tô precisando muito. Como você puder me ajudar, viu? Só me ajuda. É isso. Né? E aceita a ajuda que vem. É aceitar. Porque quando ela vem mesmo. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa tá ali numa angústia, num desespero e tal, e Deus vai, a vida, o universo e tal, vai mostrando, olha, tua ajuda vai estar ali. Só que o que você tá precisando é aquela coisa X. Aí a pessoa chega lá, vai, faz, ou chega diante do negócio e paralisa e fala, ai, era isso? Então eu não quero. Não quero, não vou querer. Não. Vou dar um exemplo também bem simples. Vamos supor que você tá pedindo pra Deus um trabalho, preciso de um trabalho, preciso trabalhar. Chega uma oportunidade e aí você vai lá, faz a entrevista e tal, você passa. Chega no primeiro dia de trabalho, o trabalho cai num horário que não era bom pra você. Dá pra você, mas não era bom pra você. Porque você tinha outros planejamentos e tal, e aí você fala, mas nesse horário? Eu não vou querer. Não vai dar. Nesse horário? Não. O que é isso? Isso é condição. Se você tá, preciso trabalhar. Vem um emprego, olha, ele é da 12h às 6h. Então eu vou fazer o seguinte, não é o que eu quero, eu ainda consigo me adaptar? Dá pra eu levar? Então eu vou ficar aqui agora, enquanto eu tô fazendo um corre pra ir pra um melhor. Isso aqui vai tampar um buraco. E eu tô pensando em algo a longo prazo. Você tá entendendo? O que é essa não condição? Esse pedir ajuda e aceitar ajuda quando vem? Essa relação, ela exige maturidade. Porque senão a gente fica aquela criança que pede para Deus batendo o pé. Eu quero assim, eu quero assado, a bicicleta tem que ser azul de bolinha branca, e tem que ter lacinho, e tem que ter sininho. Minha filha, mas desse jeito não dá, né? Tô tentando, mas não é assim que a banda toca. E a vida te propondo amadurecimento e você continua nessa. Então, assim, o que é esse orar, então? Orar é se abrir para Deus, para a fonte, de um jeito maduro, de um jeito amplo, adulto, sem condições, sem exigências e aceitando quando vem. Não, veio, mas não. Aline, olha, veio, mas não é perfeito.
tudo bem, então você pega o que veio e trabalha em cima. Você entende? Eu acho que eu consegui explicar bem direitinho. E é isso. Essa aula ficou mais curtinha do que a outra. Acho que do que as outras até. Porque é um assunto bem direto. Tá? E é isso. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer posicionamento contrário, deixa aí, tá tudo certo. Tá? Mas eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Tá bom? Então, grande beijo, até a próxima.